Hoje eu já li ela de novo, já li algumas vezes essa palavra, anotei, tá? Nós não estamos, quando fala literatura, essa palavra aqui é uma palavra que foi ministrada numa igreja nos Estados Unidos, pelo irmão Steve. Foi uma carta que abençoou aquela igreja e essa palavra chegou até nós, tá? Então, acredita numa coisa como eu acredito. Essa palavra aqui foi escrita em 66 livros e muitos livros foram escritos às igrejas pelos homens de Deus, tá? E nós estamos lendo essa palavra, é a palavra de Deus. Então, quando nós estamos lendo uma literatura de um homem de Deus que tinha revelação, que andava com um gravador, mesmo no lazer dele, quando Deus falava com ele, ele ligava o gravador e gravava uma palavra. Assim, nós somos abençoados pelo irmão Adiel, pelo irmão Benedito, pela equipe apostólica. Assim nós estamos sendo abençoados pelos nossos presbíteros aqui locais. E por cada irmão. Então, olha, eu não desfaço da palavra do Senhor. Eu não desfaço dessa Bíblia, tá? Essa Bíblia aqui eu já li ela inteirinha, versículo por versículo. Eu tenho voltado a ler. Quando eu leio, eu procuro ler. Eu não abro assim. Ó, Deus falou comigo, sucedeu nos dias de Acás. Não, eu pego um livro, eu leio todo ele, tá? Então esses dias eu tive o prazer lá em São Paulo, porque lá não é fácil ficar dentro de um apartamento lá. Esses dias eu li os 5, 13, 14, 15, 5 capítulos que Jesus ministrou à igreja antes dele ir para a cruz, antes dele morrer. Então eu anotei, está lá, versículo por versículo, tá? Eu li versículo por versículo e anotei. Então, nós estamos lendo a literatura, não é porque falta a palavra aqui, porque se eu quiser ministrar do dia 1º de dezembro, aliás, de janeiro, até dia 31 de dezembro, eu tenho palavra todos os dias. Porque aqui está anotado, de Gênesis capítulo 1, tá? Onde fala: no princípio criou Deus os céus e a terra, criou o homem, criou os animais, falou uma palavra, só uma palavra que tem aqui no capítulo 1 de Gênesis, dá para ministrar meia hora, tanto o Horácio, o Joabe, eu, como Samuel, como qualquer irmão aqui. Quando ele falou, haja luz, e houve luz. Essa palavra dá para ministrar meia hora? Dá. Aonde você entra na tua casa, haja luz. Entrou no seu trabalho, haja luz aqui. Amém. Saiu pela rua, haja luz. Saiu pelas estradas, haja luz. Todas as trevas é dissipado. Então, irmãos, eu aprendi uma coisa: não removeis os marcos antigos. Palavras que eu recebi de um homem de Deus chamado Jairo, até hoje eu ando na palavra. Palavra que os presbíteros que ministram, eu procuro andar na palavra. Palavras que a Beth profetiza, eu procuro. Então essa palavra diz assim: a questão é a palavra sobre você. É isso que eu gostaria de deixar bem claro para vocês, tá? E para mim, a questão é a palavra sobre você. E é isso que eu vou tentar ver se eu termino essa lição aqui, em nome de Jesus. Mas primeiro, vamos ler o capítulo 101 de Salmo, versículo 6, como diz aí, Manuel, Davi.
da terra, para que estejam comigo. Os que andam no caminho reto, esse me servirá. Meus olhos procuram os fiéis da terra para que andem comigo. Deus quer que ande com ele um povo fiel. E nesta noite eu gostaria de especificar: fiel à palavra que Deus te deu, fiel ao comissionamento que Deus te deu. Os olhos do Senhor estão sobre página 7 dessa palavra. A questão é a palavra sobre você. Os olhos do Senhor estão sobre os fiéis da terra. Quando a perseguição chegar, é muito importante que você mantenha o foco no Senhor. Então haverá perseguição, mas mantenha o seu foco no Senhor e em seu comissionamento e em sua palavra. Este é o momento que a sua fidelidade é testada. A fidelidade sob pressão é fidelidade que realmente traz a vitória. Então, uma coisa muito importante quando a perseguição chegar: mantenha o seu foco no Senhor. Olhai para o Senhor, autor e consumador da fé, em seu comissionamento, em sua palavra. Deus me deu um comissionamento para fazer. Mantenha o seu foco nele. Mantenha o seu foco nele. Eu fui escalado aqui pelo nosso presbítero para ministrar a palavra. Eu fui comissionado ou escalado para ministrar a palavra. Então eu tenho que estudar a palavra para ministrar aos irmãos. Porque senão eu vou ler uma literatura que um irmão teve experiência. Não é isso? Vou ler a palavra que um irmão teve. O Senhor quer que você tenha experiência. Tenha uma revelação disso. O Senhor promete: aqueles que forem fiéis habitarão comigo. Aleluia. E aquele que andar de maneira irrepreensível é o que ministrará a mim. Aquele que pratica o engano não habitará em minha casa. Aquele que fala falsamente não manterá sua posição diante de mim. Todas as manhãs destruirei todos os ímpios da terra, para exterminar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. 1 Pedro 4:7, Manuel. 17. 17. Esse é o Espírito de Cristo, o Espírito de julgamento que está na terra hoje. E esse julgamento começa na casa do Senhor. 1 Pedro 4:17. Que haja uma nova dedicação em seu coração para andar na palavra e no comissionamento que você recebeu. Amém? Que haja uma nova dedicação em seu coração. Dedicação a Deus e ao comissionamento que você recebeu. Pode ler. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. Se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Começa o julgamento pela casa de Deus. Você não deve julgar o teu irmão. Mas a palavra: não julgueis para não ser julgado. Mas você pode julgar. O que é julgar? É você analisar e ver aquilo que está em você que não agrada a Deus. Não é isso, Paulo, que Davi falava? Sonda o meu coração. Foi a mesma coisa de dizer: julga, meu Deus. Vê se é minha. É isso que nós temos que fazer. Em vez de você julgar o teu irmão, julga você. Se há em você algum caminho mau, e pede para Deus. Então, se nós julgarmos a nós mesmos, nós não vamos ser julgados. Se nós julgarmos a nós mesmos, ou vermos realmente aquilo que precisa
ser saído das nossas vidas para sermos irrepreensíveis. Sempre que alguém desvia o coração da palavra, ele entra em muitas coisas perversas e enganosas. Neste momento ele pode tornar-se um instrumento de Satanás, mas precisa abandonar a palavra para que isso aconteça. Apegue-se à palavra que você recebe do Senhor. O engano vem porque você se afasta dela. Então, apegue-se à palavra que você recebeu do Senhor. Você sabe qual a palavra que você recebeu do Senhor? Se apegue a ela. É isso que eu quero andar. Essa palavra. Eu falei, puxa vida, agora eu quero visitar os irmãos no Brasil. Sabe o que o Senhor falou para mim? Primeiro você vai visitar os irmãos que estão aqui em Taquaritinga. Amém. E nós somos em todos. Teve 3, 4 casas que não nos recebeu pelos seus motivos. Tá? Alguns podiam receber, mas nós abençoamos aquela casa. Então, puxa vida, eu quero ser uma bênção no Brasil, né? Mas seja uma bênção aqui, aonde Deus te colocou. Eu quero alcançar Monte Alto para Deus. Alcança primeiro Taquaritinga. Eu quero ganhar vidas para o Senhor. Faz como o Rodrigo lá em Campo Grande. Começou ele e a mulher, eles estão com 40 pessoas. É isso que tem que acontecer. Por que o Flávio e a Ivanete estão aqui? Porque nós conversamos sobre a palavra e mostramos para ele que nós fazemos parte de uma comunidade e que a gente está aqui para receber. Eles estão aqui. Porque minha família está aqui, meus filhos estão aqui, minha irmã Maria está aqui, o Tadeu está aqui, a Daniela está aqui, o Renato. Porque quando eu ouvi a palavra pela primeira vez, eu fiquei ansioso. Esse dia o João mandou uma mensagem sobre a ansiedade, né? Mas eu fiquei ansioso. Que eu falei, Senhor, eu estou indo sozinho para a igreja, minha família. Aí eu cheguei na igreja e ouvi uma palavra. Crê no Senhor Jesus Cristo. Onde está escrito isso? E será salvo tu e a tua casa. E a tua casa. E eu nunca forcei ninguém da minha família. O Mário que está lá no céu agora, o Mário, ele falou comigo. Eu falei para ele, Senhor, só uma coisa. Por que eu carrego o mesmo tanto seu? Lembra nós podíamos para Ribeirão? Carregava o mesmo tanto meu e ganhava a comparação 500. E eu ganhava 1.000. Você está vendendo a quanto? Tomate, batata, tanto. Ele falou, o que está acontecendo? Eu falei, Mário, eu sou dizimista. E a palavra fala que os dizimistas, Deus abre a janela do céu. Aí ele falou, eu vou dar um dízimo então. Quem sabe ele começou a dar até interessado. Tá? E Deus começou a abençoar ele. E quando a pessoa começa a ser fiel e começa a abrir o coração para servir a Deus naquilo, sabe o que ele falou para mim? Ele era católico praticante. Eu falei, agora eu devo ir na igreja sua dando dízimo ou eu posso continuar na igreja católica dando dízimo? Vocês acham que eu falei para ele? Não, vem para a minha igreja é a sede católica errada. Nenhuma igreja é errada. E nenhuma igreja é certa. Todo mundo que vem para a igreja
é falho, pecador. Agora, dentro da igreja, o Senhor transforma pessoas através da palavra, em qualquer lugar. Aí ele foi na igreja católica, ficou 1 hora lá conversando com o padre, foi lá na nossa igreja, né? Ele foi lá, pediu oração, entendeu? Teve pessoas que até ignorou ele, entendeu? E daí 3 dias ele falou assim: Deus falou comigo onde eu devo ficar. Eu devo ficar com você, servindo a Deus juntamente com você. É isso que Deus faz, não por força, mas nós não podemos deixar de falar, irmãos. Tem pessoas do teu lado, da tua casa, sofrendo, precisando de uma palavra de Deus, né, irmão? Lá no trabalho, não deixa de falar da palavra, procura dar a luz. Nós somos ovelhas, achou? Atos 16, 31. Crê no Senhor será salvo tudo na tua casa. Vamos crer? Vamos crer? Eu tenho uma sobrinha, não vou citar o nome dela aqui, ela foi até para o centro de Macumba. Esse dia, ela foi acometida por um câncer. E eu tenho orado por ela. E esse dia Deus falou comigo: vai na casa dela orar por ela. E eu cheguei lá e falei: Deus mandou vir aqui. Ela começou a chorar. O senhor chegou numa hora, porque eu estou indo no médico ver o resultado. E eu estou com muito medo. Eu abençoei ela. E ela foi no médico e voltou. O médico falou que ela está bem. É só passar uma pomada. E Deus está falando no meu coração para mim lá na casa dela, a minha esposa, orar por ela, abençoar ela. Eu tenho que crer, graças que falou agora, crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Não crê pela descendência sua, creia, irmãos, pela palavra. A questão é a palavra. E agora nós recebemos. Nós temos que crer pela nossa casa e ministrar ao Senhor sobre a nossa casa. Se os seus olhos estiverem voltados para personalidades, há uma grande chance de você ser desviado e enganado. Deus cuidará para que todos os deuses tenham pés de barro e que caia, né? Ele é um Deus ciumento. Seu foco deve estar no Senhor e na sua palavra. Não tire o seu foco. Anda com o Senhor. Anda com o Senhor. Eu deixei um bom caminho para meu filho Isaac no trabalho. Cada freguês que eu ia entrar, eu falava: Senhor, toca no coração desse homem, dessa mulher, para me comprar e para me pagar. E foi 41 anos. E hoje o Isaac pegou o meu lugar. Sabe o que tem acontecido? O caminho está aberto. Onde ele vai, graças a Deus, Deus tem aberto as portas do céu. E assim é cada irmão. Profetiza! Haja luz! Entra lá dentro da oficina do meu não é lateira que fala, como é que é a sua produção? Funileiro. Ele é o meu funileiro. Tá? Meu funileiro. Profetiza, entra lá de manhã e fala assim: não vai faltar carro para me arrumar aqui. Eu não desejo que ninguém bate o carro, mas não vai faltar carro aqui para me arrumar. Vai aparecer de Monte Alto, de Cândido, é aparecido, né? E assim por diante. Puxa, meu trabalho não deu certo. Se não deu certo, é porque alguma coisa não está certa dentro de você. Porque a bênção de Deus é sobre você. Não é isso que fala o Salmo 1, Braço? É isso que fala. Anda nos caminhos do Senhor.
não ande em caminho de pecadores, tenha prazer, você vai ser como uma árvore plantada, que vai dar fruto. E tudo quanto você fizer, vai acontecer o quê? Como é que fala? E tudo quanto você fizer, serás bem-sucedido. Irmãos, é tão linda essa palavra, que a gente vai falando e a coisa vai crescendo. E gostaria que você me entendesse, porque eu falo de muitas coisas natural, tá? Muitas coisas no natural, porque é no natural que eu sou abençoado. É a palavra do Senhor em mim que me abençoa, e tudo aquilo que eu faço, que você faz, o método é esse. Você vai para o acampamento, né? Davi, qual que é o livro da Bíblia que eu devo me espelhar? Sabe o que eu gostaria de falar para você? O Salmo 1. Se você colocar o Salmo 1 na tua vida, vai ser uma bênção em tudo que você faz. Todo livro de Jó é envolvido. Aí sim, da igreja. Não, há momentos, né? Há momentos em que uma ilusão pode ser criada por Satanás com a permissão de Deus, para que a situação pareça muito ruim. Se você não acredita nisso, leia o livro de Jó, um dos livros mais antigos da Bíblia. Qual foi a resposta de Jó aos testes pelos quais ele passou? O Senhor dá e o Senhor tira, né? Deus deu tudo para ele, e Deus permitiu o inimigo atacar nas coisas dele. E a mulher dele falou assim, mulher muito boa, né? Muito ajudadora. Porque o que te adianta? Perdeu tudo que tinha, está doente, amaldiçoa Deus e morre. Ele falou, nu eu vim para este mundo e nu eu voltarei. Deus me deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. O diabo foi quem executou o teste, mas com a permissão de Deus. Deus permitiu que o teste fosse tão severo que Jó acabou sentado sobre um monte de cinza, raspando sua ferida com um pedaço de cerâmica quebrada. Seu hálito era repugnante, e a morte e a decadência estavam sobre ele. A única razão pelo qual ele não podia morrer era que Deus não permitia que Satanás o tocasse para matá-lo. Satanás não podia levá-lo ao ponto de matá-lo, mas o manteve em um lugar de miséria, até que finalmente Jó amaldiçoou o dia que nasceu. Mais tarde ele se arrependeu das coisas erradas que havia entrado em seu espírito. E aí fala que ele recebeu tudo em dobro, não. Ele recebeu tudo em dobro. Tudo em dobro daquilo que ele perdia. Ele agradeceu. Olha aí. Às vezes, puxa vida, sou um servo de Deus, o inimigo está me atacando, Satanás. O Raio falou aqui para mim isso aqui. Um dia eu falei para ele, ora a Deus, porque Satanás, para de falar de Satanás, é Deus. E aí? Não era o inimigo que estava agindo, mas Deus estava no controle de Jó. E Jó teve um coração de adoração. Ele não aceitou aquela mulher, o que a mulher falou para ele. Ele falou, Deus me deu, Deus tirou. E Deus deu tudo em dobro para ele. Todo o livro de Jó é envolvido pelas histórias de 3 consoladores, homens supostamente brilhantes, espirituais e religiosos que eram tão filosóficos e analíticos em suas pesquisas sobre os mistérios de Deus, que podia dizer a Jó, você é um pecador, é por isso que aconteceu com você. Julgamento, entendeu? Tem coisa errada em você, por isso que está acontecendo. Não tenha percepção que a palavra fala que Deus prova o justo, mas ela aborrece o ímpio. Tá?
Sabia que a gente é tentado? Quem é tentado? Você não é tentado? A palavra fala que nenhuma tentação é além da nossa fé. Existe uma fé maior para vencer a tentação. Mas com a tentação, Deus dará o escape para que possais suportar. Deixa eu palavra boa, né? Gilberto está falando de tentação. Você sabia que a oração que Jesus falou, ele falou de tentação? Não falou? Né? Lembra o dia que nós oramos a oração do Pai Nosso? Não me deixes cair em tentação, mas nos livros do mal. Então é uma prova que a gente é. Às vezes você é tentado. Entendeu? Às vezes você é tentado. Puxa, você recebeu, não devolve não. Eu cheguei no mercado Bela Vista, viu, Angélica? Eu comprei R$94. Dei o cartão. Você quer o comprovante? Eu quero. Sabe o que eu quero? Para me ver o que está acontecendo. Porque a pessoa pode tomar um prejuízo. E ia tomar. Gastei 94, ela marcou 14,500. 14,500 não, 14,50. Falei, não é 94? Não é. Só marcou 14,50. Quanto que é a diferença? 78,50. Bate, que a senhora vai perder. A mulher me agradeceu 10 vezes. Puxa vida, por quê, meu? Tem pessoas que eu já vi dizer, mas eu não devolvo, porque foi ela que fez. Devolve. É justo. Você comprou 94. 14,50. Talvez para você nem vai fazer falta 78, mas para aquela mulher de idade que está lá que levanta de manhã, de madrugada, vai lá no mercado para trabalhar até aquela mulher agradeceu. A gente é tentado a tomar uma atitude dessa, né? Ô Gilberto, esse dia aconteceu a mesma coisa comigo e a Maria ali no mercado também. Nós fomos lá, comprei umas coisas, comprei umas coisas, umas carnes, e tinha 2 pacotes de carne separados. A menina bateu um e o outro não bateu. Eu cheguei em casa, confere, vê lá, eu falei pra caramba, só tem um aqui. Peguei, pus os 2 pacotes de carne da sacola, peguei a notinha e fui lá no mercado. Sexta-feira foi. Eu cheguei lá e falei pra ela, olha, você esqueceu de bater esse preço aqui, essa carne aqui. E todas as pessoas olhando, o cara olhou bem pra mim assim, falou assim, esse cara aí acho que é bobo, não é possível, devolver mais de 1 quilo de carne numa época dessa. Aí a menina, eu paguei ela, deu dinheiro, ela cobrou, me agradeceu. Ela falou, muito obrigado pela sua honestidade, viu? Quem sabe isso aconteceu com vocês, podem falar. Você lembra a última vez que nós viemos e nós almoçamos lá naquele posto Grau, lembra? Todos? Uma netaiada, cada um pegou um, como é que chama aquele negócio lá? Comanda. E na hora de pagar, eu arranquei do bolso e paguei tudo. A Vitalina ficou no carro com a Mel, levamos a comida também para ela. E a hora que eu cheguei em casa, eu enfiei a mão no bolso, uma comanda no bolso. Falei, meu pai do céu, será que essa comanda não tem nada marcado nela? Ou tem? Eu sei que eu demorei 2 meses para voltar em São Paulo. Eu falei, não vejo a hora de chegar nesse grau. Eu levei, guardei aquela comanda. E eu cheguei e dei a volta. Eu falei, quero falar com a gerente. O que aconteceu, moço? Quero falar com a gerente. Veio uma moça. E eu falei, moça, há 2 meses atrás vim aqui com meus netos, os 5, eu 6, não, 5 não, 4.
E eu paguei a conta e me sobrou uma comanda no bolso. Será que tem alguma coisa aqui? Ela foi e colocou R$44. Era a comida que eu comprei para a Vitalina e um suco, foi o último. E eu enfiei no bolso. Ela falou, moço, mas faz 2 anos. Eu nunca vi uma coisa dessa acontecer. A senhora está vendo. Porque a comanda não é da senhora. Alguém deve, porque quando passa lá, cai lá, né? Alguém pagou esses 44, eu vou pagar. Então a gente sai tão agraciado, aliviado, né? Quando isso acontece. Então às vezes a gente fala, né? Às vezes nós estamos pregando sobre o reino de Deus e sobre justiça, né? Então é importante isso. Mas eu acho que aconteceu isso com você também, tá? Deve ter acontecido alguma coisa assim. Mas se acontecer, faça isso, que Deus se agrada, né? Todo livro de Jó, Zé aí. O livro de Jó não é um bom livro para ser citado. Ele deve ser lido no contexto de um grupo de consoladores que distorceram um pouco a verdade ou usaram a verdade em uma aplicação falsa. Tá? Você não citaria a palavra de Satanás no jardim do Éden, quando ele tentou Eva. Tampouco deveria citar os falsos consoladores de Jó, porque suas palavras não eram confiáveis. Mais tarde, Jó teve de orar por eles, ou Deus os teria matado. Está vendo aqueles homens que falou que ele era um pecador? Jó teve que orar por eles, para eles não morrerem. Vocês também não devem citar as palavras de Jó, porque nunca é bom citar um homem quando ele está falando sob pressão, como Jó estava. Jó fez a coisa errada ao tentar se justificar. Se você quiser citar o livro de Jó, vá até o final, tá? Lá, por isso que é importante ler toda a palavra, né? Porque no final ele se arrepende diante de Deus, né? Lá o Senhor disse a Jó: cinge os teus ombros, quero falar com você e instruí-lo. Jó 38:3. Achei. Na frente de Salmos, né? Antes, né? Jó teve um encontro com Deus e Deus falou a verdade. O início e o fim do livro de Jó pode ser citado, mas não cite a parte em que Jó estava se defendendo, enquanto estava sob fogo, ou a parte em que seus amigos acusavam e tentavam explicar sua situação pela razão e pela filosofia, e não pela revelação divina. Jó 38:3. Nos dias de hoje, devemos nos apegar à palavra que veio originalmente de Deus. Então se apega à palavra que ela vem de Deus. Não faz sentido tentar nos justificar ou tentar interpretar e julgar a situação de outra pessoa por causa do que ela está passando. Então não julgue ninguém pelo que ela está passando. Tampouco é bom dar lugar a boatos. Em vez disso, devemos estar determinados a não falar nada além de uma palavra viva do Senhor. Quer abençoar as pessoas? Fale a palavra do Senhor. Amém. Não saia da nossa boca nenhuma palavra torta, mas só que for boa para edificar. Nosso foco deve estar nessa palavra, pois a guerra que enfrentamos é pela palavra. Satanás será derrotado se nós apegarmos à palavra. A única maneira de você vencer o inimigo é pela palavra.
Jesus foi tentado, não foi? No deserto. E sabe o que o inimigo falava para ele? Sabe que Satanás conhece a Bíblia? Ele conhece a palavra. Jesus estava num lugar muito alto. Ele falou: se tu és o Filho de Deus, pula daqui para baixo. Porque está escrito. Quem falou isso? O inimigo. Está escrito que os teus anjos darão ordem a teu respeito para que te guardem. Sabe o que Jesus falou? Mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Oh, Deus me guarda. Eu vou pular aqui, dentro desse mar. Você não sabe nadar, sabe o que vai acontecer? Você vai pifar. Você vai embora. Não tenta. A Deus me guarda, eu posso andar em 200 por hora. Não. Precisa andar em 200 por hora. Não é? Ele não será derrotado por nenhum outro meio. Tá? Não temos obrigação alguma de sermos fortes, inteligentes ou perfeitos. Tudo que temos a fazer é sermos fiéis ao Senhor e à sua palavra. Tudo que é exigido é que sejamos fiéis a esta palavra. Então o Senhor a liberará. Ele estabelecerá o coração fiel à sua vista. Tudo que é exigido é que sejamos fiéis. O que temos a fazer é sermos fiéis ao Senhor. E quando você é fiel a Deus, você é fiel ao seu marido, à sua esposa, você vai andar correto, você não vai falar mentira. Tudo é uma bênção. E quando você é fiel, você vai permanecer junto com o Senhor e o Senhor junto com você. Não é isso que Davi leu, Davi? No Salmo 101, que ele procura os fiéis da terra para que habite comigo. É isso que eu quero. Eu vinha descendo aqui, o Davi fez uma pergunta: você prefere ficar 5 minutos com o Senhor do que... É Manu, como é que é? 5 minutos com Jesus e 5 milhões na tua conta. Você prefere 5 milhões na tua conta ou 5 minutos com Jesus? Eu falei: eu prefiro dar 1 minuto com Jesus. Eu não quero ficar 5 minutos com Jesus. Eu quero ficar 24 horas com Ele. Amém. Porque você sabia que se você estiver com Jesus, você não precisa pedir para Deus te aperfeiçoar. Porque Ele fala assim: anda na minha presença, ser perfeito. Então, você andando na presença de Deus, você vai ser perfeito. Amém? Amém. Acho que está bom, né? Se nós andarmos nisso que foi falado, está bom demais. Eu deixo esta palavra. Tudo que temos de fazer é sermos fiéis ao Senhor. Amém. Tudo que temos de fazer é sermos fiéis à palavra e ao comissionamento que nós recebemos. Quando nós somos fiéis à palavra e ao nosso comissionamento, nós temos proteção. A proteção do Senhor. E tudo que nós fizermos será bem servido. Está vendo? Angélica não podia andar, né? Andando. Você vê o que é a igreja? O que é a presença de Deus? Cristo, ame o lugar onde você está. Amém. Se você ama o lugar que você está, procura trazer pessoas que você sabe que está sofrendo
Traz aqui para a casa de Deus. Traz. Traz para os presbíteros abençoar. Amém? Não vamos se preocupar com pessoas que estão em igreja aí. Tá? Tem gente que fica pescando em aquário. O peixe já está lá dentro do aquário, chamando pessoas de outras igrejas. Você viu que veio uma mulher aqui esse dia? Veio um casal aqui com o Joab. E a mulher, eu não estou mais na igreja lá porque me tiraram da cozinha e eu quero vir para cá. Falei, olha, se a senhora está vindo para cá, se Deus está trazendo a senhora para cá, tá? As portas estão abertas. Mas se Deus chamou a senhora para estar lá na igreja, tiver algum problema para ser resolvido, converse com o seu pastor. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Sela essa palavra em nosso coração. Eu quero te pedir, meu Deus, para que esta palavra, a questão é a palavra sobre você, a questão é a palavra sobre a minha vida, e me ajuda, Pai, a andar nessa palavra. A tua palavra diz que esta palavra é bússola e é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E eu quero pedir a Deus que o Senhor nos ajude a andar com o Senhor, a te amar de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Que o Senhor possa abençoar cada um